Bem, pessoal, quando a gente fala da EJA, embora pareça algo novo e não por um acaso parece algo recente na nossa mente, é importante a gente compreender que a educação de jovens e adultos, ela vem de muito tempo. Peraí, professor, mas de que tempo seria esse? Bom, gente, na verdade, quando a gente fala de educação de jovens e adultos, a gente está falando ainda do processo do Brasil colonial, da colonização. Então imagina, você está querendo me dizer que naquela época já havia pessoas adultas a partir de um percurso, submetidas a uma espécie de percurso formativo? Sim. Naqueles tempos de um Brasil colônia, nós tínhamos aqui um empreendimento dos jesuítas, que vocês já ouviram falar, certamente vocês já estudaram, inclusive na história da educação, né? Os jesuítas, eles precisavam educar a população que aqui estava. Né? Havia um empreendimento da coroa portuguesa de formar as pessoas que aqui estavam, os sujeitos que aqui estavam, a partir dos seus preceitos, a partir do seu mundo dito civilizado, a partir do seu mundo europeu, branco, autocentrado, cristão, etc, etc. Bom, missão dada lá, seria missão cumprida, então, inclusive, enquanto processo de catequese, nós vamos ter os jesuítas educando adultos. E os adultos que aqui estavam, os adultos aqui nativos, os adultos aqui para aqui trazidos, enfim. Isso não quer dizer, pessoal, que nós estamos falando de uma política de Estado. Não, nós estamos falando de um interesse ainda da coroa, de catequização, de uma formação social que estivesse atendendo aos seus anseios, mas que não necessariamente estava preocupada com uma formação dos sujeitos em termos de educação, de escolarizar-se, a fim de desenvolver efetivamente um país. Vale lembrar que nós somos colônia, nesse contexto não se considera Brasil, nós não estamos falando de desenvolvimento de uma nação, mas nós estamos falando de uma colônia que fosse apta, inclusive, a fornecer tudo para a coroa. E fornecer tudo para a coroa significava, inclusive, ser a ela submissa. Ser a ela submissa significava, inclusive, dialogar com os preceitos culturais, econômicos, sociais da coroa portuguesa. E para isso seria necessário, então, educar toda uma nação. Empreendimento é que os jesuítas se colocaram. Claro que havia um maior foco religioso, mas a religião também não se desatrela dessas outras esferas e não somente ela vai ser abordada. Bom, tivemos um tempo aí com os jesuítas, depois nós passamos pela Reforma Pombalina, depois nós chegamos num período que já era um período monárquico, nós vamos falar de um Brasil independente. Nesse Brasil independente, diferentemente do que aconteceu na época de um Brasil colônia, nós temos aqui uma formação de uma política de Estado. Agora, pensem aqui comigo, se antes aqui só era uma colônia que tinha que mandar tudo para a coroa, agora nós estamos falando de um país que precisa se colocar como nação. Um país que, inclusive, precisa ser enxergado no cenário internacional. Ele precisa dialogar com outros países como se estivesse à altura. E para esse desafio, não faz sentido pensar numa população não escolarizada, numa população que não era, por exemplo, alfabetizada. Como que a gente vai respeitar o Brasil naquele contexto, enquanto nação, enquanto um país nascente com uma política que queria se impor, inclusive, em mercado internacional? Como que nós vamos fazer isso se nós não temos uma população minimamente educada? Bem, o Estado, então, vai assumir uma espécie de responsabilidade de criar uma política pensando na formação dessa população. Mas é muito interessante. Quando a gente fala assim, o Estado então estabeleceu uma política, né? Às vezes a gente pensa no nosso contexto de agora que todo mundo tem direito à educação, tem direito não significa que ele se efetive, mas enfim, que todo mundo está legalmente amparado para educar-se. Não, nós estamos falando aqui de um Estado completamente seletivo, nós estamos falando de grupos específicos. Estamos falando de homens de posses e nós estamos falando de homens brancos, ok? As mulheres estão excluídas, as pessoas escravizadas, as pessoas negras estão excluídas, as pessoas indígenas estão excluídas. Nós não pensamos numa educação de acesso universal, isso é uma conquista posterior. Bem, tendo feito essa discussão, só para vocês entenderem que no século XIX a gente tinha aproximadamente 82% da população analfabeta. Pensem o que é um país com 82% de analfabetos, né? Se hoje a gente pensa o que significa a leitura, o que significa a escrita, a nossa possibilidade de letramento e alfabetização, que são conceitos mais elaborados, que nós inclusive iremos discutir aqui, se a gente pensa nesses conceitos e o que significa leitura e a capacidade de ler mundo, ler palavra e de nos localizarmos, nos compreendermos como sujeito, né? Conseguimos transitar, inclusive,
Nós estamos falando aqui de um contexto em que talvez isso fosse muito problemático. Na verdade, muitas pessoas não teriam acesso a coisas básicas justamente porque sequer tinham a habilidade de ler, sequer tinham tido a oportunidade de ser escolarizada. Falando de habilidade, na verdade, não é que elas não pudessem, né? Que elas não soubessem, não tivessem capacidade ou competência para isso. Sabemos que sim, elas só não eram escolarizadas. Na verdade, um grupo específico era o grupo escolarizado e esse grupo dominava e era para ele que o Brasil era pensado. Bom, em 1879, a gente tem uma reforma educacional. E aí, a partir do decreto 7.247, não precisa ficar se preocupando com o decreto, eu estou fazendo isso aqui só para que a gente entenda este modo muito fundamentado, nós vamos ver o estabelecimento, a criação de cursos noturnos para adulto. Então, nós temos cursos noturnos para pessoas adultas. Falar, que maravilha, nós temos então um entendimento aí de uma educação para jovens e adultos. Nós estávamos falando que algumas pessoas tinham acesso. Que pessoas eram essas? Homens brancos, representantes de uma elite, que iriam escolarizar-se desde cedo, inclusive quando dos seus estudos superiores, posteriores, né, nas graduações, eles iriam para Portugal. Né, iriam para a Europa fazer os seus estudos e voltar aqui representando uma elite que inclusive governa esse país. Enfim, nós temos então em 1879 essa reforma. Com essa reforma educacional aqui, nós temos a criação desses cursos noturnos. Então agora nós estamos falando que pessoas adultas acessam o espaço escolar. Mas que pessoas adultas? Índios, escravizados, mulheres? Não, continuamos falando de homens brancos, tá? Que de alguma maneira representam uma camada privilegiada. É interessante pensar que essa reforma ela teve implicações significativas. Por exemplo, a própria implicação eleitoral. Para vocês terem ideia, dentre as pessoas que poderiam votar naquele contexto, e se nós já estamos falando quem tem acesso à educação, imagina quem tem acesso ao voto, né? Nós estamos falando de pessoas de posse. Alguns cargos no Império eram cargos para os quais havia uma eleição. E aí foi estabelecida nesse contexto aqui a Lei Saraiva, em 1881. Para vocês terem ideia, a Lei Saraiva estabelece que apenas as pessoas alfabetizadas, as pessoas que sabem ler e escrever, vão ter a oportunidade ou vão poder votar. Detalhe, 1% da população. Imagina o que significa isso, esse grau de representatividade. Imagina o que significa você definir cargos no Império a partir de um público muito específico, pensado para um público muito específico. Né? Então, é uma história, historicamente dizendo, nós somos em um país que está acostumado ao analfabetismo. Bem, estou passando aqui. O que nós precisamos entender, então, é o seguinte, até agora nós estamos falando aqui de império, né? Mas e no Brasil República, o que acontece? Bem, se no Brasil Império, aí nós estamos falando de 1881, vai lembrar que a República, né, gente, vai em 1889, foi um processo, né? Você não acorda, de repente, republicano, foi todo um processo. Em 1889, nós temos a instituição da República, né? Esse nosso Brasil República. E aí, nos tempos de república, nós precisamos também pensar no novo tipo de cidadão a se formar. Eu não quero formar, na verdade, um novo tipo de cidadão, não. Na verdade, agora eu formar um cidadão. Antes eu formava súdito, eu formava para o império. Agora eu formo para uma sociedade republicana. Eu preciso pensar nos cidadãos e numa nova configuração estatal. Isso quer dizer que isso também vai ser pensado para a formação na EJA. Então, só para vocês entenderem, um historiador maravilhoso, um pesquisador da história da educação aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, que é o Faria Filho, ele vai apontar para nós o seguinte: a escola era locus de formação para o novo homem republicano, produto e também produtor de uma sociedade moderna, democrática e progressista. O Brasil, ele tem de se colocar enquanto nação republicana, tem de se colocar isso localmente, inclusive internacionalmente, e como tal é necessário que ele se constitua e seja vigoroso enquanto república. E isso dialoga diretamente com o processo, continuamos, de escolarização da sua população. Só que para a gente falar mesmo, assim, se a gente for pensar num grande processo de escolarização da nossa população, nós vamos falar da Revolução Industrial. Então, em 1889, nós temos aí a República, né, o estabelecimento da República. Mais ou menos na década de 1930, nós temos aí o processo de industrialização do Brasil. E aí você pensa, professor, mas o que a industrialização tem a ver com o processo de alfabetização das pessoas? Eu preciso fazer com que esse país decole economicamente. Eu preciso fazer com que esse país seja respeitado e entendido no cenário internacional.
Maravilha, fiz isso. Só que para que eu faça isso, eu preciso de uma mão de obra, certo? Ok. E se essa mão de obra não sabe ler e escrever? Será que eu vou ter um empecilho, inclusive, para o desenvolvimento do meu país, no que diz respeito aos aspectos econômicos, sociais, no que diz respeito aos meus anseios internacionais? É exatamente isso. E aí a gente precisa entender, tá? A CIEJA, claro, e representa isso, é de alguma maneira uma inclusão para nós. Vale lembrar que boa parte das políticas que são instauradas, elas são instauradas pensadas em um mercado econômico, em um contexto social mais amplo. Nesse processo de alfabetização, de industrialização, nós precisávamos educar a nossa mão de obra. Eu preciso que esse trabalhador, essa trabalhadora leiam. Eu preciso que essas pessoas saibam o que fazer. Eu preciso que essas pessoas sejam efetivamente a capacidade produtiva de um mercado e que aloque o Brasil em um patamar, inclusive, internacional. Tá? É claro, de abrangência local, em termos de América Latina, mas também de abrangência em diálogo, em acordos comerciais com outras partes do mundo, como, por exemplo, a Europa, como, por exemplo, os Estados Unidos, que são potências assim, na nossa organização mundial, especialmente a Organização Mundial Capitalista. Nesse contexto, gente, se nós estamos falando de uma EJA que nasce a partir desses anseios, nós não podemos considerar também que, a despeito disso, de alguma maneira, nós estamos falando de uma inclusão social. Por quê? Ela começa, então, se nós temos essa proposta de escolarização e de mais pessoas adentrando no espaço, ainda que seja para esse viés econômico, mas, claro, não vai se restringir a ele, nós estamos falando de uma certa seguridade de direitos para algumas pessoas poderem acessar a escola e a educação. E vai lembrar, nós estamos falando de pessoas excluídas. Por isso que a gente fala de uma inclusão social. Se antes a escola ela era pensada somente para um grupo muito específico, muito restrito, né? Um grupo elitizado, um grupo que representava uma classe econômica elitizada, um grupo que representava uma raça privilegiada, um grupo que representava um gênero também limitado, agora nós estamos falando que não. Olha, nós precisamos educar toda a nação. E toda a nação significa todos e todas. Claro que esse acesso universal ele vai ser paulatino, vai ser aos poucos, mas nós já estamos dizendo que uma camada da população que sequer teve acesso à escola, agora vai poder acessar. E aí, nós estamos falando de outros grupos, inclusive de adultos que não tiveram antes a oportunidade de se educar, vão agora se educar. E aí é interessante, porque se hoje nós pensarmos nisso, nós continuamos entendendo que essa EJA, ela representa uma determinada classe econômica. Ela racialmente também é muito bem localizada. Assim também como quando a gente pensa em gênero, ela também consegue ser muito bem demarcada. São discussões que a gente vai fazer para frente, mas é só para a gente entender. Enquanto a EJA representa um avanço, no mesmo sentido, nós estamos falando de uma EJA que representa um problema histórico. Se a EJA é um avanço, que significa que pessoas estão acessando, ela é ao mesmo tempo a denúncia de um processo histórico de exclusão, de pessoas que não puderam estar na escola, que não puderam, inclusive, estar em um tempo considerado regular e que agora vão experimentar a educação. Percebam que, nesse contexto, nós temos todo um processo de ressignificação. Né? É um processo em que pessoas adentram, que apontam avanço, mas é um processo de denúncia que a gente não pode desconsiderar. E aí, claro, quando a gente vai falar de EJA, quando a gente vai falar de inclusão, não tem como tocar numa pessoa, que é o nosso querido patrono maravilhoso, Paulo Freire. Paulo Freire vai dizer o seguinte: ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo, todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre. E eu quero me apegar nessa parte, aprendemos sempre. Por que é tão importante pensar nesse aprendemos sempre? Porque nós estamos falando que não há idade para o aprendizado, não há idade fechada, não há um ciclo a partir do qual a gente para de aprender. Podemos aprender sempre. Se podemos aprender sempre, somos sempre sujeitos em construção, em aprendizado e em potência, isso implica diretamente na EJA, não é isso? Falamos de adultos que agora começam a ser percebidos, entendidos em suas especificidades, especialmente a partir das grandes contribuições freirianas. Se o analfabetismo é um problema, né, e é um problema de quem não sabe ler e escrever, e aí estão as aspas, nós temos que entender que mais do que isso, o analfabetismo é um aspecto social. Ele não é um conceito abstrato, mas ele é um fato real, ele é existencial, e existem homens e mulheres adultos analfabetos. É um problema histórico.
é necessário então a gente começar a efetivamente a pensar e considerar, inclusive no âmbito legislacional, num fundamento que o ampara legalmente, a formação dessas pessoas. E aí nós vamos chegar na nossa LDB, né, 9.394 de 1996, no artigo 37, que vai definir o seguinte sobre a EJA. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. Bem, agora nós já temos inclusive uma legislação. Percebam que a gente sai da colônia, vai para o império, chega na república, chega no tempo, né, das nossas contemporaneidades e vai haver um reconhecimento, um amparo legal para que essas pessoas tenham direito, o acesso à escola e, portanto, à inclusão. Bem, é claro que esse acesso, ele de alguma maneira vai movimentar, ele vai fazer com que nós tenhamos de redefinir muitas coisas. Dentre elas, há um novo nascimento conceitual. Nós estamos falando de uma tecnologia de educação aí que vai se voltar a essa discussão, que é o que a gente chama de andragogia. Tá? Então, quando a gente está falando da EJA, a gente está falando da andragogia. E o que é andragogia? Se a gente for pegar etimologicamente, andros significa homem. Nesse caso aqui, humano, pessoa, né? Vale lembrar que a nossa formação cultural, linguística, etc., também é machista, então, enfim, é só agora que isso está sendo problematizado. Esse andros, né, significa o homem. Então, se nós temos uma pedagogia, uma ciência, né, que estuda aí o ensino, enfim, se nós temos as tantas ciências que se dedicam, né, a diferentes estudos, nós estamos agora falando de um campo de conhecimento, de um campo de estudos que tem o foco no homem, no sujeito, no adulto formado enquanto tal. Aí Tamarose e Costa que vão trazer essa definição, depois vocês vão ter oportunidade, inclusive pelo material disponibilizado, de entender isso melhor. Bem, esse reconhecimento de uma andragogia, esse reconhecimento de um direito e esse acesso de novas pessoas historicamente excluídas à escola, fez com que nós tivéssemos de redefinir as nossas passadas. Fez com que a escola tivesse de se repensar e a educação tivesse de se reinventar, reconhecendo alguns problemas estruturantes. Quais são os problemas estruturantes aqui que eu queria abordar com vocês, pelo menos para esse primeiro momento, né? Vai lembrar que tudo isso vai ser melhor discutido, que tudo isso vai ser melhor amparado, mas pelo menos um panorama geral para esse nosso primeiro encontro é dizer o seguinte, olha, historicamente, quando a gente pensa na escola, eu elenquei aqui pelo menos uns 3 problemas estruturantes. Primeiro deles, historicamente as nossas pesquisas sobre aprendizagem estão voltadas ao público infantil e juvenil. Quando a gente fala sobre o aprender, quando a gente fala sobre o ensino, quando a gente fala sobre a capacidade, enfim, do ser humano de crescer intelectualmente, etc., nós estamos com pesquisas historicamente voltadas para o público infantil e juvenil. Não houve esse mesmo depurar, esse mesmo debruçar nos campos de estudos voltado para a andragogia. Então, é algo que nós precisamos repensar. Inclusive, isso dialoga diretamente com outro problema que é estruturante. Os estudos da construção cognitiva desse sujeito aprendente, desse discente, também são estudos que estão voltados para o público infanto-juvenil e que, portanto, apresentam uma carência de investigação quando a gente fala do adulto, da pessoa adulta, né? Então, a construção cognitiva do adulto, os mecanismos que ele desenvolve para aprender, são ainda carentes de investigação. Isso, claro, especialmente se comparado com aqueles estudos que nós temos acerca da apreensão cognitiva, da construção cognitiva de crianças, né? Um outro problema estruturante, que é expressivo, né? Que dialoga com o contexto odierno, assim, que é uma das maiores problemáticas trazidas para nós em sala de aula, inclusive a partir desses próprios discentes da EJA, é o entendimento de um elemento constitutivo, de um fazer educativo que tem que ser distinto. Se a EJA ela é tão desconsiderada e ela tende a ser tão desconsiderada que, na maioria das vezes, nós sequer fazemos uma espécie de reelaboração didática. É como se fosse não, né? Na maior parte das vezes, há tão somente uma transposição daquele material que foi usado com o seu aluno enquanto criança, por exemplo, no turno da manhã, no turno da tarde, você trabalhando ali nos anos iniciais com alfabetização. Essas pessoas, muitos profissionais simplesmente pegam essas mesmas atividades e colocam lá na EJA.
oferecem para os alunos da EJA. O que nós estamos dizendo? Olha, um outro problema estruturante é que muitos profissionais, não só educadores e educadoras, mas nós estamos falando da educação como um todo, ainda não entenderam que para se fazer uma educação para a EJA, existem elementos constitutivos de um fazer que tem que ser diferenciado. Por exemplo, quando a gente pensa em EJA, uma das nossas apostas deve ser, por exemplo, a experiência, a vivência. Olha, será que essa vivência é uma fonte de aprendizagem para jovens e adultos e por isso pode ser o centro da nossa metodologia, das nossas análises das experiências? Sim, evidentemente que sim. A pessoa vem com uma bagagem de 60, de 40, de 80, de 90 anos e essa bagagem tem que ser considerada toda uma vivência, toda uma vida que pode suportar diferentes ações metodológicas. Não cabe aqui aquele desenhozinho de vovô viu a uva, a gente ficar colorindo uma coisinha ou outra, né, gente? A gente pode ser melhor do que isso. Bem, dito isso, se existem esses problemas estruturantes, nós podemos falar também que existem respostas muito interessantes. E aí, para eu pensar nessas respostas, eu gostaria de me voltar a um exímio representante, educador nosso. Mais uma vez, Paulo Freire, nosso querido Paulete, ele vai... Olha como é que eu acho ele muito interessante, porque se nós falamos de uma terminologia que foi recentemente construída, se nós falamos da andragogia, se nós falamos de um repensar, se nós falamos inclusive de banalização, que em 96 confere este direito e tal... Eu vou tocar aqui num pensador, num educador que muito antes desses conceitos, muito antes de boa parte de uma fundamentação legislacional, já estava construindo algo voltado para a EJA, que é Paulo Freire. Paulo Freire, ele tinha toda uma atenção ao cenário político, social da sua época, né? E um entendimento dos problemas estruturais e estruturantes, conjunturais. Ele olhou a sua sociedade e percebeu, por exemplo, que havia pessoas que eram excluídas. E que essas pessoas precisavam fazer parte, essas pessoas eram pessoas como as outras, com o direito a educar-se. Essas pessoas sabiam algo e teriam algo a aprender e que precisavam ser consideradas. E aí, a partir disso, o que ele faz? Ele sistematiza, ele cria métodos tendo o próprio adulto como foco. Sensacional, porque nós vamos ver a experiência de um camarada que debaixo de árvore vai conseguir, em dias, alfabetizar inúmeras pessoas. A partir dos círculos de cultura, a partir de palavras geradoras, Paulo Freire vai construir todo um aspecto metodológico e sistematizado que já encarava os problemas que hoje temos enquanto problemas estruturantes. Ele já estava atento a esses sujeitos, às suas identidades, às suas necessidades. Ele estava atento ao seu contexto social. Ele estava atento e em favor de uma luta transgressora e emancipatória dessas pessoas, em favor dessas pessoas. E a partir disso ele já se estabelecia. Bem, nós estamos falando então de um processo que, considerando esses sujeitos, era fundamentado pela libertação e pela conscientização dos seus educandos como fundamento, né? E não por acaso ele vai falar sobre a dimensão de uma realidade opressora, sobre sujeitos que se colocam como opressores e alguns como oprimidos, e da importância de nós conscientizarmos a fim de que novos horizontes, né, sejam construídos onde não hajam relações de opressão, né, mas sim relações de igualdade em que sujeitos conjuntamente constroem uma sociedade afeita à reflexão, à crítica, à emancipação, à transgressão, à construção de horizontes de equidade, né? Nesse sentido, a gente pode falar de uma andragogia que surgiu antes mesmo do próprio termo ser conhecido no Brasil, né? Paulo Freire mostrando seu brilhantismo e não por um acaso, recebendo todos os louros que merece. Embora hoje, né, gente, vamos abrir um parênteses aí, tantos o critiquem e certamente pessoas que muitas vezes sequer encostaram no material dele. Vamos ter cuidado com isso. Segundo Freire, eu trouxe uma citação dele, que de 2005, página 25, vai dizer o seguinte: é importante saber que se deve respeito à autonomia, à dignidade e à identidade do educando e, na prática, procurar a coerência com esse saber. Eu quero focar em algumas coisas, respeito à autonomia, dignidade e identidade. Identidade. Quem é esse sujeito? Quem é o sujeito da EJA? Quem é esse adulto, essa adulta que está em sala de aula? Quem é esse adulto, essa adulta que está num espaço formativo junto a você? Eu preciso conhecê-lo, eu preciso entendê-lo e, entendendo, respeitá-lo em sua dignidade, respeitá-lo em seu direito de ser quem é, respeitá-lo em sua legitimidade, em sua autonomia e pensar processos educativos para esses sujeitos, dessa maneira, né, sendo considerados.
Bem, e aí nós temos Paulo Freire dizendo que ensinar não é transferir conhecimento, que o mundo não é, mas que ele está sendo, que educação é libertadora, todos conceitos e falas extremamente poderosas colocadas em função de uma praxis educativa efetivamente transgressora, né, pessoal? Bem, pensando aí, então, essa EJA e a gente meio que fechando, porque já vi que eu me delonguei demais, nós temos que pensar para hoje, assim, que se historicamente nós já identificamos um problema, entendemos que ela surge desde um Brasil colônia, perpassa pelo Império, há um entendimento na República, há uma redefinição a partir de determinados preceitos e anseios econômicos com a industrialização do nosso país. Enfim, ela é garantida legalmente, mas enfrenta problemas estruturantes. Nós podemos nos apegar aí àquilo que trouxe Paulo Freire, aos fundamentos de Freire para nos subsidiar. É importante a gente pensá-la nesse contexto atual, passamos por tudo isso para poder continuar sempre em diálogo com esse nosso contexto, tempo presente. O acesso à EJA ao longo dos anos aumentou, isso é algo muito positivo, né? Nós estamos de alguma maneira avançando, a despeito de todos os entraves, a despeito de todas as dificuldades, e são muitas, a despeito de tempos extremamente temorosos e de retrocessos que temos enfrentado contemporaneamente, nós devemos de algum modo celebrar a possibilidade de um aumento ao longo dos anos de acesso à EJA, à educação de jovens e adultos. E aí, isso tem sido essencial, claro, para abaixar, inclusive, os índices de analfabetismo, né? E mais do que abaixar índices de analfabetismo, de permitir que essas pessoas acessem o direito, de permitir que essas pessoas possam viver e compreender-se numa esfera de totalidade, de abrangência, enfim, nos diferentes campos, tendo acesso àquilo que foi historicamente produzido pela humanidade, né? É um direito, e que bom que essas pessoas estão tendo essa oportunidade. E aí nós temos que pensar, essa EJA, lidando com esses sujeitos, essa EJA enquanto inclusão social, ela tem que ter algumas funções. E nós elencamos aqui pelo menos 3. A primeira função delas é uma função reparadora. O que isso quer dizer? Nós estamos falando de uma EJA que discorre sobre o direito de igualdade para todos e todas a uma educação de qualidade. A nossa legislação tem uma prerrogativa de que o acesso, nós devemos garantir o acesso, a permanência e a conclusão com êxito. Não é isso? Então, ao acessarem a escola, quando essas pessoas acessam a escola, elas têm o direito de acessar, de permanecer, de concluir com êxito, como direito a serem entendidas enquanto iguais, respeitadas em suas diferenças, mas não tendo as suas diferenças transformadas em desigualdade. Entendem? Igualmente amparadas, legalmente suportadas e, a partir disso, respeitadas nas suas individualidades e especificidades. Além dessa função reparadora, a função é equalizadora. Porque se nós estamos falando da EJA, e claro, nós temos que pensar que a EJA vai alocar um público diverso, nós vamos ter pessoas de 16 anos até quanto mais puder, nós estamos falando de uma EJA que é equalizadora. Porque ela vai oferecer, nesse sentido, ela vai oferecer novas oportunidades até uma vida profissional. Nós sabemos, a despeito de todas as dificuldades de inserção, etc., que um maior índice de escolarização, um percurso formativo sólido e robusto em processos formativos garantem uma melhor condição de vida, de qualificação profissional. E aí nós estamos falando de uma EJA que também pode surgir nesse sentido, pode vir nesse aspecto. E por fim, uma função qualificadora. Então nós falamos de uma função reparadora, equalizadora e da nossa função qualificadora, que é o que? O desenvolvimento potencial do caráter. Formar, colocar-se à disposição de um percurso formativo, não é simplesmente falar de voltar ao mercado, de aprender códigos, decodificar, mas é de falar da formação do ser humano, de entender-se enquanto sujeito, da sua capacidade transgressora, de si enquanto humano capaz, potente, enquanto ator e atriz do seu processo e que, portanto, pode crescer, pode evoluir e pode, enfim, experimentar, pode ensinar, aprender e ensinar a todos nós. E aí já também vem nisso, vem como a formação da potencialidade do caráter, a transformação de seres humanos em um projeto de humanidade ainda melhor, né? Enfim, pessoal, eu acho que aqui, para a gente resumir e já fechando, há um entendimento de que a EJA é uma conquista,
A EJA, ela está desde os períodos coloniais, nós podemos falar de uma educação de jovens e adultos, mas não enquanto uma política de Estado. Ela assume um caráter de política de Estado ao mesmo tempo em que nós estamos entendendo um Brasil se constituindo enquanto nação e querendo colocar-se, inclusive em nível local e mundial. Nesse sentido, a necessidade de escolarizar todos e todas, nós vamos ver todo um processo de uma EJA atrelado a esse desenvolvimento do país, a um processo de industrialização, etc, etc, etc. Vimos que, a despeito disso, a despeito dessa abertura, ainda existem muitos entraves, porque se nós formos considerar a história da escolarização, é recente quando a gente fala dessa andragogia, de pessoas acessando, e isso quer dizer que adultos acessam, adultos fazem com que a educação precise ser reinventada, repensada e enfrente diretamente problemas que são estruturais e estruturantes. A despeito disso, é muito importante pensar que há uma modalidade de ensino cada vez mais crescente que destaca o desenvolvimento de um país no reconhecimento do direito de pessoas historicamente excluídas. Se ela destaca essa possibilidade, ela também já, de alguma maneira, assina um problema histórico que é a realidade do nosso país. E, para fechar, reportando aqui, ela, nesse seu empreendimento, é importante que ela se apoie numa crítica fundamental, numa perspectiva atenta à sua realidade sociocultural e aos sujeitos que formam essa realidade, respeitando-os, Bom, para isso, a gente pode suportar em Paulo Freire, naquilo que ele tanto nos trouxe, nas tantas contribuições que ele e sem dúvida, os seus tantos outros discípulos e teóricos têm, entendendo que a EJA não vem por um acaso, ela vem e tem em si algumas funções, como, por exemplo, reparadora, equalizadora e qualificadora. Eu espero que tenha sido minimamente compreensível, que esse resumo possa de alguma maneira ter ajudado. Como eu disse para vocês, isso aqui é só uma videoaula de uma maneira diferenciada. Talvez a gente tenha a oportunidade de pensar essa aula no próprio computador, a partir de uma projeção de tela em que vocês acompanham ao mesmo tempo os slides, mas eu acho que é bastante interessante esse contato. Aqui parece que a gente conversa um pouco mais, parece uma aula mais dentro daquilo que a gente estaria acostumado, e esse material, de todo modo, vai estar à disposição de vocês. É isso aí, pessoal, essa foi a nosso primeiro encontro. Gostaria de deixar claro para vocês que uma bibliografia, juntamente com esse material, vai ser postado na plataforma. Acessem, leiam, tirem as suas dúvidas. A gente vai estar sempre à disposição. Beijo grande para vocês e até uma próxima.